todos. Gente, sou meio atrapalhada com essa maquininha, ok? Ainda chego lá, um dia ainda ficarei bem melhor. Vou me preparar para isso, certo? Desculpa aí. E aí, gente, tudo bem aí? Uma cena para mim. Tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo diz sim, ok? Tá me ouvindo bem? Ou não? Boa noite, gente. Boa noite. Alguém tá me assistindo? Tá? Ok. Então, boa noite, pessoal. Vamos já, né, nos preparando para essa noite gostosa, para esse nosso bate-papo bem gostoso. Beleza, obrigada, Sussum, pela informação. Obrigada, pessoal, que já tá me dando um positivinho, E boa noite, que felicidade que eu tenho. Eu sou muito feliz em estar fazendo esse trabalho junto com vocês. A energia de vocês preenche a minha vida, não é? Todos, eu sei que todos estão assim carinhosamente aqui conosco e eu vou me sentir assim cada vez mais fortalecida com a presença de vocês. A nossa live é da Caminho da Luz, para quem não sabe, né? É a Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Ela tem várias atividades, nós temos 3 unidades, a sede, nós temos a unidade Clarinda, onde tem o social, nós temos também o posto, né? Paulo de Farias, Roberto Paulo de Farias, onde tem as crianças que são assistidas. Todas as atividades agora estão suspensas por causa do nosso, infelizmente, do Covid-19, né? Do nosso desatino que está acontecendo hoje. Mas não vamos lamentar, não é? Vamos, assim, tirar proveitos bons, positivismo sobre tudo isso, entender por que razão, não é? Tudo isso está acontecendo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre higiene do corpo, do coração. Boa noite para quem está chegando. Ai, que legal, tô vendo bastante gente. Que carinho gostoso de receber de vocês. E essa casa é uma casa que eu amo muito. Tô há 35 anos, né? 35, acho que é 33, 35, por aí, né? E eu comecei menina, né? Para não falar para não falar da idade. Mas é uma casa maravilhosa, onde acolhe, né? Muito, nos dá muita felicidade. Boa noite aí a Marília, né? Minha nora tá aí também. É muito gostoso, seu Pedro. É bom saber, Walter, o pessoal todo tá aí conosco. Gente, sou meio atrapalhada aqui para falar as coisas, então pode ser que eu não responda, pode ser que eu não fale direito com vocês. Vão me perdoando aí, porque a experiência com a internet tá muito novinha ainda, né? Tô assim, engatinhando, e eu estou muito feliz com a presença de todo mundo. É maravilhoso saber que todos estão conosco e vamos participar junto. Vou contar com as vibrações de vocês, porque não há distância, não há nada. A vibração ela alcança onde estivermos, não é? Onde quisermos enviá-la, todos estão assim compreendidos nessa energia, nesse amor de Deus que Ele desperta para todos nós. Eu acho que nós vamos dar um tempinho, acho que já está quase dando o nosso horário,
não é? Ou, se não me engano, deve estar dando horário agora, não é? Para a gente começar, não é? A Cíntia, o Ivair, muito obrigada, gente, e todos os demais que vão chegando. Então vamos aproveitar que nós vamos começar a nossa reunião de hoje, voltando, dizendo a todos uma boa noite, que sejam todos bem-vindos, que esse amor e essa luz esteja conosco. Como eu já disse anteriormente, nós vamos falar sobre a higiene do corpo, né, e do coração. É um estudo que eu estava fazendo um dia aí nas parábolas dos ensinos de Jesus, e mais o livro do Básico 1, mais a Joana de Ângeles. Tudo isso me veio assim que era bom que nós conversássemos e estudássemos sobre isso, né? Então, nosso tema de hoje é higiene do corpo e do coração, e nós vamos iniciar então com uma prece, né, que eu vou pedir para que todos acompanhem, né, com o coração. Então vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, vamos agradecer esse momento de luz, esse momento de paz. Vamos colocando dentro de nós o que há de melhor, o que Ele possa intuir a cada um de nós, que as suas palavras, Mestre, venham calar fundo no nosso coração e que possamos transmitir essas mensagens com amor e luz, abrindo portas para todos nós. Que a bênção do Pai se faça presente nessa nossa reunião, abrindo todo o nosso caminho e todo o nosso sentimento. Que assim seja, graças a Deus. Olha, bem lembrado, olha, que nós vamos ter a nossa festa, né, antes da gente falar, nós vamos ter a nossa festa e eu convido a todos, né, para participar da nossa festa, né, que não será presencial, mas nós temos aí a nossa festa, quem quiser, clica nos links aí da nossa casa, da fraternidade, vocês vão buscar os links que vão sair para vocês participarem, né, da nossa festa, fogaço, nossa, já tô com água na boca, não é? E aí, e também temos as outras lives, o Roger, que será acho que no sábado, e temos também o Sarau no dia 3. Tá aí o convite para todos, para que venham participar desses eventos da nossa casa, não é? Que é tão importante para todos nós. Então vamos lá. Qual a importância para o espírito a higiene do corpo e do coração? Então a gente vai falar do higiene do corpo e do coração, mas há uma razão para isso, né? Então vamos ver qual a importância desse tema para a nossa evolução espiritual, na verdade, né? Como nós estamos nos sentindo hoje? Alguns estão em casa, outros estão trabalhando, tendo que sair, mas sempre tensos, não é? Sempre com um monte de problemas. E em relação ao nosso corpo, atualmente nunca se falou tanto em higiene, não é? Lava a mão toda hora, a gente fica usando máscaras, não pode pôr a mão aqui, não pode pôr a mão no nariz, não pode sempre lavar as mãos, álcool, não é? Tem pessoas que exageram até no sentimento de higiene. Eu tenho uma sobrinha que ela brincou comigo, tia, eu tomo banho na hora de sair, eu tomo banho na hora que eu volto, eu tiro toda a roupa, eu deixo lá fora. Então, às vezes até chega assim a ser preocupante algumas atitudes de algumas pessoas, não é? Nós temos que ter sim a nossa higiene do corpo. Higiene do corpo é fundamental, Agora, vocês veem uma coisa, né? Que no passado, até 1847, estava lendo na internet, não é? Que um médico húngaro, Ignaz Semmelweis, eu não sei falar esse nome, gente, me perdoe. Ele descobriu que havia muitas mortes dos partos das mulheres, em uma clínica sim, em outra clínica não. E aí até que um médico, amigo dele, faleceu e ele descobriu, né, no desencarne do médico, que a enfermidade era a mesma das mulheres. E aí nessa pesquisa ele descobre que era por conta de falta de lavar as mãos. Creiam, amigos, creiam, meus irmãos. Os médicos faziam autópsias
e com as mãos sujas das autópsias faziam os partos. Ora, vejam só, hoje um médico ele vai te atender, já lava a mão antes, lava a mão depois, tira a luva, faz todo aquele procedimento. E, na verdade, no passado havia pouca preocupação com a higiene do corpo. E é fundamental, porque tem muitos vermes, muitas coisas. Então, veja como nós já evoluímos. Então, toda a tragédia, todos os problemas, elas trazem evolução. Tudo que acontece vai evoluindo, porque nós vamos aprendendo com as coisas que vão acontecendo. O corpo, gente, é de extrema importância, pois o corpo físico é o instrumento da evolução do espírito, tá? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz assim, olha, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma, e desconhecer as necessidades que lhe são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Então, cuidar do nosso corpo é cuidar da lei de Deus, na verdade, é uma necessidade. É um dever nosso cuidar do nosso corpo. Cuidar da higiene do corpo é também cuidar de tudo. É uma forma de se apresentar, de se conduzir. É como também, falando do corpo, cuidar da alimentação, não é? Cuidar de se movimentar, movimentação do corpo, né? Tem a lei, acho que é a lei de Darwin, que diz assim, que tudo que não se usa, se atrofia. Então, é um cuidado com o nosso corpo, é uma necessidade que nós temos para mantê-lo em movimento, de forma que isso ajude a preservar a saúde. Nós temos dever com o nosso corpo. Tanto na higiene, tanto na alimentação, tanto no comportamento interno de cada um, é importante demais que nós cuidemos do nosso corpo. É um dever, né? O corpo físico é um templo de Deus, onde nosso espírito fica para evolução na Terra. O corpo, ele se utiliza do corpo físico, tanto que modela, né? Quem é espírita, já tem um certo conhecimento, que o espírito até chega a modelar seu próprio corpo, pedir como deverá ser o próprio corpo, quando ele encarna e ele tem as necessidades para a evolução através do corpo físico. Através do corpo físico, nós temos como cumprir a missão do espírito, né? Ele vai ser encarnado para o trabalho, para cuidar de família, para ter amor, para fazer caridade, para tem líderes, né? Tipo religiosos. Tudo isso ele vai precisar do corpo físico para a evolução de si mesmo. Eu vou contar uma historinha aqui, né? Havia tem uma ideia da necessidade do corpo físico, né? Havia um senhor, um homem, que ao desencarnar, ele sofreu muito, ele foi lá para uma área lá de muito sofrimento, né? Numa das moradas, né, que a gente fala que Jesus tem diversas moradas, mas pelo jeito ele caiu numa morada que não era bem de Jesus. Então o que acontece? Com esse fato, ele tinha muito sofrimento onde ele estava. Ele sofria muito, ele estava sempre angustiado. E aí ele lembrou de orar, né? Porque a gente só lembra de orar quando está angustiado. Vocês já perceberam isso? Que coisa triste, não é? Aí ele lembrou de orar. E ficou orando, pedindo a Deus, eu não aguento mais esse lugar de muito sofrimento. Até que um anjo, né, piedoso, foi lá ouvi-lo. E disse assim... O que você quer? Eu quero sair desse sofrimento, não aguento mais ficar nesse sofrimento, né? Nesse lugar horrível. Aí o anjo disse, mas não tem problema. Durante sua vida encarnada, né? Durante o tempo da Terra, você, né? Acumulou muito ouro. Era um avaro, o cara era muito pão duro, não distribuía nada para ninguém, não fazia caridade para ninguém, ele guardava todo aquele ouro e ele
desencarnou e aquele pote, aquela mala lotada de ouro ali, e o anjo disse assim, ó, só tem um jeito de você melhorar-se, sair desse lugar. Ele falou, qual é que eu faço? É distribuir aquele ouro que você guardou durante toda a tua vida encarnada. Ele falou, é só isso? É simples, faço isso com a maior rapidez. E ele, né, rapidinho, saiu ali daquele local e foi até onde estava a mala, né? Gente, que decepção do espírito, que decepção. Quando ele chegou na mala, ele percebeu que espírito não abre mala. Espírito é uma energia, espírito não abre mala. Quem abre uma mala? É o corpo físico. Ele descobriu ali que ele só poderia ter feito aquela caridade, aquela distribuição, através do corpo físico. Foi um sofrimento muito grande para ele ali naquele momento. Então veja a importância do nosso corpo para o espírito. O quanto nós temos que cuidar deste corpo. Né? É uma importância grande. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espírita, diz assim sobre o corpo, que devemos amá-lo, preservá-lo com nobreza, pois é a tarefa que nos cabe desempenhar sem cansaço para o próprio bem. Veja, a tarefa que nos cabe desempenhar sem cansaço para o próprio bem. É importante demais nós lembrarmos que o nosso corpo é o veículo que o espírito tem para conquistar uma evolução através dos atos, da caridade, de tudo que ele vai fazer na vida dele, né? Então, nós estamos falando o quão importante é o corpo. Né? Que o corpo, só que tem uma coisinha, né, gente? Vamos lembrar de uma coisa importante? O corpo é manipulado por emoções, por sentimentos. Como assim? Olha, veja, o coração, ele pode palpitar na alegria maravilhosamente bem, certo? Ou pode acelerar angustiadamente no sofrimento, ou não? Nós já não vimos muitas pessoas que, às vezes, num momento de emoção muito forte, a pessoa tem um piripaque, o coração para, enfim, dá um ataque cardíaco? Então, por quê? Porque as emoções, elas vão manipulando o corpo. Os sentimentos vão manipulando o corpo. E o coração, ele vai palpitar, vai lutar, não é? Com as emoções, com os sustos, né, que nós vamos levando durante a nossa caminhada, e eles vão acelerando todo o nosso organismo. Então, todas as emoções, sentimentos, eles vão contribuir para a saúde do corpo ou não. Então, se nós fazemos uma higiene maravilhosa do corpo, vamos ter que agora começar a pensar em fazer uma higiene do coração, ok? Porque não dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. Elas estão intrínsecas, não é? Elas uma dependem da outra. Então, o coração é um lugar que ele tem que saber manipular as emoções e os sentimentos. Mas nós temos que trabalhar isso, nós temos que pensar sobre isso. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ora, Deus não é um sinônimo de felicidade, de paz? Então, eu não preciso desencarnar para ver Deus. Eu só preciso ter o coração limpo para ver Deus na condição dos sentimentos que nós estivermos vivendo. Tem uma historinha, né, acho que é da Mônica, eu sempre erro os personagens, gente. Mônica, o Zezinho, acho que é isso. Eu não lembro agora os personagens. Só que um estava apaixonado e ela não dava trela para ele. Aí ele saiu, eu lembro do gibizinho que eu li, que ele saiu olhando o mundo todo cinza, angustiado, triste, não é? Aí, de repente, ela vem e dá um beijo nele.
Aí pronto, o mundo dele era lindo, maravilhoso, havia flores por todo lado e o céu era azul. Então veja como é que estava esse coração. Né? Ele teve um momento de alegria e um momento de... Ele teve um momento de infelicidade e um momento de alegria. Então o coração dele está palpitando, está metabolizando todas essas reações, todos esses sentimentos. Então, para ver Deus, né, que a gente nem precisa desencarnar, basta sentir a felicidade e a paz que está dentro dele mesmo. Né? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Chútil, ele diz assim: há corações limpos e há corações sujos. Ora essa, que coisa estranha, né? Corações limpos e corações sujos. Então, o que é corações limpos e corações sujos? O que é preciso fazer para limpar o coração para ver Deus? Né? Jesus diz assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Os nossos sentimentos vão eclodir, vão sair pela boca, não adianta. Ninguém vai falar de amor com sentimentos magoados dentro dela. Ninguém vai falar de sentimentos amargurados se ela está radiante de amor dentro dela, se ela tem a paz dentro dela. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Então, pois, se a gente querer mascarar, falar de amor quando está magoado, uma hora cai a máscara. E olha que eu não estou falando de máscara da Covid, tá? Porque essa daí tem muita gente já que anda com a máscara caída aqui no pescoço. Eu não sei para que serve máscara no pescoço, gente. Não serve para nada, é melhor jogar fora. Então, põe a máscara corretamente. Mas vamos falar da máscara moral. Né? Ninguém segura um sentimento desse de amor, ele vai explodir como amor. Num sentimento de tristeza, vai explodir um sentimento de tristeza na sua voz. Por isso que nós devemos mudar os nossos sentimentos. Através dos nossos sentimentos que vai proceder as más e boas ações. E maus ou bons pensamentos. Nós temos que ver que o espírito precisa mudar e alcançar um novo caminho. E como vamos limpar esse nosso coração? Comecemos por nos conhecer. Vamos nos conhecer. Vamos buscar lá dentro quem eu sou, na verdade. Né? Não sou a mãe, a filha, o empregado, o patrão. Quem é eu, espírito? Quem somos nós dentro de nós mesmos? Vamos interrogar, vamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo e te libertará. Vamos nos conhecer, vamos nos interrogar. Vamos ali descobrir, através do interrogatório, da manifestação nossa, nós vamos descobrir o que é que nós temos de verdade, o que é que nós somos de verdade. Daí nós vamos começar a higiene, daí nós vamos começar a descobrir em dado. A gente fala do cuidado do corpo, mas cuidar do coração é muito importante. Gente, libertar do coração, a gente já tem que começar a se libertar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É analisar que nós e o próximo, nosso irmão, somos filhos amados por Deus. Todos. Se eu sou filha amada de Deus, meu próximo também o outro também o outro também todos nós aqui num conjunto somos filhos amados de Deus. Então veja, a prática do bem, né, a partir do momento que nós conhecemos e que nós sabemos das nossas vaidades, a prática do bem, da indulgência, da humildade, da paciência, é que vamos ter um dos atributos da limpeza do coração. Nós não temos que ficar acusando, não é? Nós não temos que ficar
desesperado porque descobre como nós somos. E aí, tomar cuidado também de a gente não colocar culpa de sermos rude, né, como a nossa rudeza e a nossa infelicidade, nos sofrimentos. Eu sou assim porque durante a minha vida eu era boazinha, né? Eu lembro que eu já tive essa fala no passado, né? Nossa, eu era assim, sangue de barata, mas de tanto me aprontarem, eu fiquei assim, rude. Na verdade, não coloque a culpa nos sofrimentos e na infelicidade que passou. Porque, na verdade, é que não soube trabalhar as coisas que lhe ocorreram. Não aproveitou os sofrimentos para uma coisa melhor. Não fez daquele sofrimento uma escada de evolução. E, pelo contrário, se manteve naquela situação de vítima. Muitas vezes nós nos colocamos na atitude de vítima. Muitas vezes, na verdade, o nosso sofrimento são as nossas atitudes que geraram esse sofrimento. Temos que tomar bastante cuidado. Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, ela escrito por Divaldo, né, no capítulo 8, ele nos chama a atenção que o homem tem o dever de identificar a causa do sofrimento. Geralmente, a causa do nosso sofrimento nasce do egoísmo, né? No apego, na imaturidade psicológica, na falta, né, de entender o nosso medo, os nossos ciúmes, a nossa ira. Então, o autoconhecimento, até através de meditação, que é importante para a gente fazer, pode auxiliar-nos muito a descobrir onde é que a gente causou o sofrimento. Pode abrir um caminho para nós. A Joana de Anjos também, ela coloca um ponto muito interessante, que é a coragem, para a gente começar a sair desse marasmo. A coragem é o ponto decisivo para sairmos das angústias e das aflições. Sabe, gente, nesse ponto, nós vamos ter que pensar. Tem gente que vai dizer para mim assim, mas eu estou num sofrimento tão terrível, eu estou numa depressão tão caída, que eu não tenho forças para começar. Então eu vou dizer outra coisa. Há momentos na nossa vida que a gente está tão doente do corpo físico, uma fraqueza muito grande, e o médico diz assim, olha, minha irmã, se você não comer, você não vai se curar. E aí a gente sem fome, angustiado, até com mau humor, coloca a primeira garfada de comida ou a primeira colher de comida na boca. Porque se eu não começar com a primeira colher, com a primeira garfada, meu corpo não vai melhorar, eu não vou descobrir como sair daquela situação. A mesma coisa com as nossas emoções. Se eu não colocar o primeiro ponto, a primeira necessidade, o primeiro pontinho, ter coragem de sair, nós não vamos sair. Cada vez o poço vai ficar mais fundo. O sofrimento deve ser fonte de motivador, ele tem que ser uma fonte motivadora do crescimento e de amadurecimento nosso. A Joana de Anjos diz assim, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que você ama. Mas nós não podemos amar as pessoas querendo troca. Ora, a partir do momento que eu faço troca, eu não estou amando, não estou dando, eu estou comercializando meus sentimentos. Aquela história, nossa, fiz tanto para aquele fulano, amei tanto cicrano, olha a ingratidão daquela pessoa. Se você estava esperando algo em troca, você não estava dando, não estava amando, estava comercializando as suas emoções, suas atitudes. Então nós não temos que vender, nós temos apenas que oferecer e sem nada em troca. Ela diz também, deve ser sem apego e sem interesse, não é? Porque não temos que ter apego e interesse. Então esse é um ponto que nós temos que olhar para as pessoas, todos dignos de ser amados. Porque eu sou digna de ser amada, você também é digno de ser amado, o outro também é digno de ser amado. Então eu vou compreender, olhar para aquelas pessoas todas como dignas de ser amadas e a minha função é amá-los. Porque eu tenho que me amar, e eu amo as pessoas, eu me amo e as pessoas são amadas.
Ele fala também, ó, identificar e estimular os traços, ela, né, a Joana de Anjos, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Gente, tem pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa só tem coisa ruim nela. Não, ela tem bondade também. O maior criminoso, a pior pessoa do mundo, ele tem um amor. Ele tem alguém que ele ama. Ele tem alguém que lhe ama. É interessante isso. Tá? Ele sempre vai ter o amor de alguém. Ele tem uma bondade em algum ponto. Não é? Falando, acho que eu vou falar bem rapidinho, de uma pessoa que também foi lá para o plano espiritual e não conseguia sair do sofrimento. Essa acho que todo mundo deve conhecer, isso é bem antigo. Aí ele falou assim, chegou o anjo e falou, acha alguma coisa boa que você fez aí, que essa coisa boa que você fez vai te levar pro plano melhor, para tirar você desse sofrimento. Aí ele disse assim, eu não tenho nada, eu só matei, eu só roubei, eu só maltratei pessoas. Não, tem que ter alguma coisa. Aí ele faz um filme na cabeça dele, e ele diz assim, eu sei, senhor. Foi uma aranha que eu tive piedade dela e não a matei. Então, por essa aranha, você vai ter a oportunidade de mudar. Então, às vezes, nós temos oportunidade de mudar por algum sentimento e nós temos que olhar para aquela pessoa que ela deve ter alguma coisa boa. Quando eu fiz o curso de PNL, né, a Practitioner, né, a neurolinguística, o mestre lá, o Glauco, ele disse assim, toda pessoa, né, do PNL fala que toda pessoa, ela tem uma intenção positiva. Gente, quando ele falou isso a primeira vez, eu comecei a rir. Como assim intenção positiva? A pessoa faz a pior coisa, ela tem uma intenção positiva? Sim. Cada ser humano, quando ele toma uma atitude, ele tem uma intenção positiva dentro dele. Mas o que é o positivo dentro dele? É o de se autopreservar, ele tem um problema emocional, ele está tentando se modificar, mas ele não sabe, não tem conhecimento. E a partir do momento que a gente compreender isso, nós vamos olhar dentro daquele ser humano, porque nós também cometemos atos que não são dignos muitas vezes, nós ofendemos pessoas, mas também com a mesma sensação de uma intenção positiva dentro da gente. Ou porque nos sentimos inferiorizados, queremos nos sobrepor, ou porque nós sentimos vítimas, nós estamos querendo nos defender. De qualquer forma, qualquer atitude existe. Quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a tentar olhar as pessoas ao meu lado e de todas as pessoas que participam comigo, o que é que tinha de positivo naquilo. É interessante esse assunto. Na primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, que absurdo. Mas não é absurdo, é uma real, né? Cada um tem seu ponto positivo. Então, a Joana de Anjos também fala assim, aplicar a compaixão quando agredido. Meu Deus! Aí vem aquela mensagem maravilhosa de Jesus. Se alguém lhe bate na face direita, lhe dê a esquerda ou vice-versa. E aí a gente fala, é ruim, hein? A pessoa pisou no meu calo, eu já saio na luta com a pessoa. Acabou ali. Ali no momento que a gente entra na mesma faixa vibratória da pessoa que lhe ofendeu, você está começando, nós estaremos começando a danificar o nosso corpo. Ora, sabe por quê? Porque nós começamos a ficar no lado emocional muito forte, muito ruim. Vocês perceberam que o ódio, o rancor, ele traz muitas enfermidades. Às vezes insônia, às vezes vários tipos de enfermidades. A pessoa tem dores pelo corpo e não sabe por quê. Porque a angústia, o desespero da pessoa faz com que ela arrume, fugas, subterfúgios. Ela fala, estou com dor de cabeça, mas na verdade ela não está com dor de cabeça. Ela está com uma angústia. Ela fala, eu não sei, meu corpo está dolorido. Não é o corpo que está dolorido, é o coração que está dolorido, é o sentimento que está dolorido. Então é preciso se libertar disso, para ali nos libertar das enfermidades. Tá vendo? Tem que cuidar do coração para cuidar do corpo. Uma coisa leva a outra.
Aí ela diz assim também, a Joana de Ângeli, né? O amor deve ser uma constante na existência do homem. Bom, isso aí é quase desnecessário falar isso. Todos nós sabemos que em tudo e em todos o amor existe. O universo foi criado pelo amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Olha que bênção! Nós somos frutos do amor. E o que nós fazemos com esse amor que Deus nos dá? Espalha pelo universo inteiro. O que a gente faz? A gente ignora, fica se queixando, não é? É claro, nós temos nossa fraqueza, não somos perfeitos, não tem problema. Se queixa, agradece, volta a mudar a sintonia, não é? E ele fala assim que o amor, ela fala, né? O amor é o rio onde afogam os sofrimentos. É lá que se afogam os sofrimentos. Ali que a gente tem que deixar ir embora com as águas. E ainda diz assim, o amor, sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. O amor puro expressa, ao lado da sabedoria, a maior conquista humana. Nós não sabemos amar. Jesus veio aqui, deu a vida, ensinou a amar e a gente ainda não consegue aprender corretamente o verdadeiro amor que devemos viver. Sabe, é emocionante a gente lembrar do quanto que Jesus queria que nós entendêssemos o amor. E ainda a gente não entende. A gente cobra. Não é? Nós devemos perceber esse amor de Jesus. Somos frutos do amor de Deus. O amor é o sol interior. É o sol, é aquilo que brilha, é aquilo que sai, explode, ilumina o universo, mesmo numa escuridão imensa. Jesus, ele veio aqui na Terra para implantar a lei do amor. Toda a paz que nós desejamos para o nosso coração, para a nossa vida, depende das nossas atitudes de amor, benevolência, perdão, tolerância, compreensão e paciência. E ainda tem mais. Para nós termos todos esses sentimentos, um caminho super importante é o caminho da gratidão. Da gratidão. O maior exercício da higiene do coração é a gratidão. Através da gratidão, você modifica tudo na sua volta. Vamos supor que você está numa chuva se molhando inteiro, está reclamando, está chovendo hoje. Aí você vai lembrar que aquela chuva vai tirar a poluição, vai alimentar as plantas, o universo vai ficar diferente. Aí você começa a agradecer a chuva. Ela tem outra conotação. Ela tem outra visão. Nós vamos mudar a visão do nosso olhar quando a gente começa a agradecer. Agradecer o trabalho que a gente não gosta, porque com certeza ele vai ficar melhor. Agradecer a doença, porque através dela eu descubro que eu tenho fé, que eu estou orando, que eu vou buscar Deus, porque muitas vezes eu me afastei. Agradecer o teto que nós temos, não importa de que forma, eu tenho um teto, ou se não, como diz lá no poema do Divaldo lá, que ele fala a gratidão, se eu nada tiver, eu ainda tenho o ar, eu tenho a vida que o Senhor me deu. A gratidão, gente, é o exercício máximo para nós nos curarmos. É o problema financeiro, é o problema de saúde, é o problema da família. Eu tive, durante a minha vida no passado, né, graças a Deus, não tenho mais nada disso, eu tive muitos problemas com a minha sogra no início do casamento. Mas eu olhava assim para ela e falava assim, ai Senhor, gratidão, porque ela me deu o filho dela. Se não fosse ela, eu não teria o meu marido. E era através desses exercícios constantes de agradecer, como nós explicamos a importância, né, dos sentimentos, a importância da sabedoria, a importância da paciência sobre o corpo e sobre a alma. Tá? Então, né, nesse sentido, nós vamos dizendo o seguinte, que
esse é o caminho, a gratidão é o melhor caminho para nós seguirmos. É o ponto ideal para nós seguirmos. Ele simplifica tudo na nossa vida. E, perdão, gente, eu não sei como aconteceu que caiu a conexão. Eu não sei se foi a minha internet ou o que aconteceu. Enfim, para a gente fechar, para quem estava aí, é que a importância do corpo, a importância dos sentimentos, que um está intrínseco ao outro, não é? Essa gratidão fantástica que a gente vem vivendo, e dependendo de como nós vamos nos colocar, a gente vai mudar a nossa vida. Através do exercício da higiene, através do exercício da gratidão, nós faremos uma higiene maravilhosa do nosso coração. Já que o corpo a gente faz de uma forma física, e que já que o coração ele vai influenciar os sentimentos, as células do corpo físico, nós vamos percebendo que o maior exercício para nós podermos mudar os nossos sentimentos é através da gratidão. E olha, gente, gratidão é fantástico. É a melhor coisa que qualquer pessoa pode começar a fazer. Faça um exercício. Quando você estiver muito ruim, quando nós estivermos numa situação mas muito ruim, fecha os olhos e agradece alguma coisa que está ali do seu lado. Sempre vai ter alguma coisa para agradecer, ou não, pelo amor de Deus, não é? A nossa vida não é totalmente ruim. Pega um ponto e a impressão que dá é que acende essa luz acendendo, ela cria em nós uma força, uma mudança de comportamento. E aí a gente lembra da história da garfada, da primeira garfada para comer, da coragem para poder sair? Então, a gratidão é a primeira garfada para o nosso espírito. Ela vai começar a fortalecer e nós vamos encontrar caminhos para mudar, para ter um outro comportamento, para entender a benevolência, para entender a paciência, para termos a sabedoria. Tudo isso vamos conquistar através da gratidão. Então, a gratidão é um exercício máximo para a gente saber de todos os outros sentimentos, de outras emoções, como mudar as nossas emoções. E até mesmo passar por obstáculos dificílimos. Dificílimos. Às vezes nós estamos num ponto que é muito difícil. A gratidão vai te fortalecer, vai te orientar como passar por aquele problema tão difícil que está vivendo naquele momento. E por fim, em épocas com tantos obstáculos, como hoje, né? Nós estamos vivendo hoje a pandemia. Eu fiquei pasmo, né? Ontem já saiu na televisão que diz que tem uma outra gripe suína, que não sei o quê. Nossa, é uma coisa assim maluca, né? Aí já estão falando dos gafanhotos. Meu Jesus amado, abrir a televisão é abrir a porta de um monte de problemas. Bom, vamos deixar essa televisão para lá. E por fim, em épocas como estamos vivendo, com tantos obstáculos, a higienização do corpo é importante. Que depende, a higienização do corpo é importante e que depende da higienização do coração. O coração, ao se libertar das angústias e depressões, ele vai refletir, né, assim que ele se liberta das angústias e depressões, refletirá na saúde do corpo, que por sua vez, o corpo, por sua vez, terá forças suficientes para renovar-se, abrir novos caminhos e assim conquistarmos a nossa evolução espiritual enquanto encarnados. Veja que interessante. Então, a higienização do corpo é importante até para dar uma autoestima. A pessoa se sente melhor. E essa autoestima, essa higienização do corpo depende da higienização do coração, que ao libertar-se, né, o coração das angústias e depressão, vai refletir na saúde do corpo. Olha que super interessante que é isso. E aí nós, com o equilíbrio do corpo e do coração, nós vamos conquistar a evolução espiritual. Nós vamos ter essa evolução espiritual enquanto encarnados através dessa passagem na nossa vida.
Um médico filósofo, pai da medicina moderna, acho que é Avicena, ele disse assim, ó, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Gente, positivismo em tudo que for fazer, em tudo que você observar, na vida, nos problemas que acontecem, sempre considerar que todo caos é como uma faxina. A gente tira tudo do lugar, mas visualiza rapidamente. A sua casa vai ficar linda porque ela está limpa e perfumada. Então todo caos leva a ficar limpo e perfumado. É assim que nós vamos visualizar a nossa vida todas as vezes que nós tivermos um problema de um caos. Desligar do que é ruim, mas não se alienar. Considerar o que é bom e o que é ruim e, contudo, aprender. E lembre-se sempre, onde está seu coração, aí está seu tesouro. Que tenhamos um tesouro maravilhoso. E que a paz de Jesus esteja conosco. E sempre perguntarmos que tipo de tesouro nós queremos. Vamos refletir. Bom, gente, nós vamos... eu peço mais uma vez desculpa, não sei como foi que caiu a internet aí, não sei como é que foi que concluiu aí a conexão. E nós vamos fazer então nosso encerramento. Mais uma vez, nossa, vocês voltaram, entraram e eu estou muito feliz por isso, tá? Obrigada por tudo, pela paciência, pelo carinho e por tudo que tem feito. Então nós vamos fazer a nossa prece, nós vamos fazer nossas vibrações e eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos e fizesse uma pausa, neste momento, uma pausa. Respira, inspira e conta até 3. Depois, expira contando até 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Calmados, tranquilos, serenos, vamos elevando o nosso pensamento com amor, vamos sentindo os nossos mentores, que em nome de Jesus estão todos conosco, cada um sente que seu mentor está sobre vós, colocando muita paz, serenidade, está te enviando muita luz, e essa serenidade, essa luz, eles estão envolvendo o seu coração, te dando tudo que há de melhor. E aí vai envolvendo, melhorando o seu corpo, melhorando a sua vida e vai trazendo o que há de melhor para você. Mestre de amor e bondade, olhe por cada uma dessas pessoas e que elas possam refletir, iluminar e de si sair luzes, de dentro do seu coração, sair luzes por todo o globo terrestre. Luzes rosas envolvendo as pessoas, acarinhando as pessoas. E depois outras luzes verdes curando todas as pessoas de todo o universo, de todos os hospitais, de todos aqueles que estão sofrendo, por todos que estão angustiados, todos que estão nos seus lares precisando de amparo, por todos que estão desencarnando. Todas as pessoas recebam a vossa paz. Recebam a vossa luz e que essa luz que nós estamos transbordando agora se espalhe pelos nossos familiares, por aqueles que nós amamos e temos dificuldade às vezes até de relacionar, mas nós amamos. Espalhe essa luz por tudo que você põe o seu pensamento, o seu sentimento. Que essa luz imensa chegue até seu lar e o seu lar seja coberto de luzes rosas, verdes, azuis, num mesclado de paz, de cura e de harmonia. Essa mesma luz que chegando agora sobre você, repõe toda a sua energia, repõe toda a nossa energia. E é isso que nós vamos agradecer ao Deus nosso Pai, esse mestre de amor e bondade,
que sempre esteve conosco. Obrigado, Senhor, por estar sempre nos protegendo, por estar sempre nos dirigindo. Obrigado, Senhor, por este momento. Perdão, Senhor, por todas as coisas que eu não tive compreensão. Ajude-me a compreender e a seguir no seu ensinamento. Que a paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite a todos.